Meu nome é Marcelo Dalla, sou responsável pela trilha sonora do seriado Conselho Tutelar. A gente está aqui no Ateliê do Som, que é meu estúdio aqui no Rio de Janeiro, onde eu produzi, continuo produzindo a trilha do Conselho. Quando o Carlão me convidou para compor a trilha, eu tinha uma noção do trabalho do Conselho Tutelar e uma noção geral, talvez a noção que as pessoas já tenham, né? Mas quando ele me falou da ideia do que era realmente em essência o trabalho e de como isso seria levado a um formato de um seriado, eu fiquei muito feliz, porque era realmente uma coisa, né, desde o início eu considero uma iniciativa criativa e com muita consistência, com muita seriedade. Bom, quando os roteiros chegaram, isso se consolidou, eu vi que realmente a coisa ia ser muito intensa. E eu gosto muito de ler os roteiros, como trilheiro eu sempre faço isso, porque ideias começam a surgir, eu já começo a interagir com direção de arte, com toda a parte estrutural, vamos dizer, criativa, artística do projeto. Bom, na leitura dos roteiros eu já me empolguei, e quando começaram a chegar as primeiras cenas, com toda a intensidade da interpretação dos atores, que são maravilhosos, incluindo as crianças, né, que estão maravilhosas em todos os episódios, um trabalho de direção primoroso, eu falei, bom, isso tem que ir para a música, né? Isso tem que fazer parte, essa intensidade que a gente está vendo no roteiro, na construção, na ideia e na interpretação dos atores, vai para a música também. E me influenciou muito. E desde o início, quando começam a surgir as primeiras ideias, essa é a marca, esse é o envolvimento. A entrada de elementos acústicos, essencialmente brasileiros, também dá uma personalidade à trilha, isso foi discutido, e foi um processo tem sido, né? Mas assim, a estrutura do seriado foi criada no começo, foi muito discutida de uma maneira muito saudável. O Carlão participou comigo desse processo, todos os dias ele estava aqui no estúdio, a gente trabalhava até altas horas, e isso ganhou uma maturidade muito grande e trouxe, eu acredito, né, pelo menos a sensação é essa, que esse processo foi muito orgânico com o que eu já estava vivenciando em termos de interpretação, como eu falei, da intensidade do que vinha até o meu trabalho, né, que vinha até o meu ponto em que eu começo a trabalhar a trilha. E a minha ideia era dar sequência a isso e trocando ideias com o Carlão e fazendo esse processo dessa maneira, eu acho que a gente trabalhou assim. Então, a presença de sutilezas, como por exemplo o violão, como assinatura sonora da personalidade do Sereno, que é um cara lírico, que é um cara suave, mas muito intenso no que faz, muito dedicado, muito ético, e a ponto de comprometer a própria vida pessoal dele em prol do trabalho que ele faz no Conselho. Essa intensidade, né, essa coisa que o lirismo do violão traz ao mesmo tempo uma brasilidade, uma força grande. A contextualização de instrumentos de escola de samba, de percussão, sem um contexto samba mesmo. Todos eles estão muito texturizados, né? Tem um trabalho grande de sonoridade, de timbre, de desenho de som em cima desses instrumentos acústicos, para que a gente tenha uma contextualização Rio de Janeiro, uma sensação de brasilidade, mas que é também aplicável a toda a situação brasileira, tudo que acontece em todas as cidades do Brasil, eu acredito, né? Com essa questão, não é? E trabalhar isso do ponto de vista musical e do ponto de vista de assinatura sonora do seriado, né? de um desenho de som que envolve música, instrumentos, texturas, tudo eu levo em consideração o que eu tenho de diálogos, o que eu tenho de ambiente,
na construção de cada cena. Trouxe também uma linguagem muito peculiar. Normalmente, quando eu trabalho trilha sonora para seriado ou episódios sequentes, existe um padrão que você segue e que você repete as trilhas de determinada maneira, e a coisa tem uma cara. Cada episódio eu dou o tratamento de um longa-metragem. Cada episódio eu faço a trilha de acordo com cada cena. Claro que as melodias, a construção musical permanece dentro de uma identidade. Você reconhece as trilhas, as passagens, né, os stock shots, tudo certo. A entrada do violão na cena do sereno, mas muitas vezes, por exemplo, eu gravo o violão com a mesma melodia, mas em outro andamento, com outra interpretação, porque a cena é diferente, porque o diálogo é diferente. Então, a cada cena, eu vou pela dinâmica do texto, né, pela interação dos atores, pela dinâmica da montagem, da edição. Quando a cena ganha mais intensidade dramática, eu vou com a música. Quando ela volta à suavidade, a música acompanha. Isso cena a cena. Então é artesanal por episódio, por cena, por situação. As texturas, o arranjo permanece o mesmo nas situações de intensidade, de fuga, em que entram muitas percussões brasileiras, vocês reparem, né, essa é a assinatura sonora do seriado, mas a forma com que isso evolui musicalmente é vestido sob medida em cada cena. Dificilmente eu repito a mesma música de um episódio no outro, simplesmente copiando e colando, porque o texto será diferente, a dinâmica da cena é diferente. Isso dá um ar artesanal, claro, dá um trabalho muito maior, mas a sensação é de que cada episódio é um filme, cada episódio é um longa, né? Com todo o tratamento que a trilha de longa-metragem exige. E isso me deixa muito feliz, porque eu sinto que é o mais coerente, é o que o filme manda. Quando você está trabalhando trilha sonora para um filme, a coisa mais interessante que pode acontecer, e esse é o ponto onde as coisas realmente ficam essencialmente criativas, é quando o filme manda em você. O filme te pede as coisas. E você constrói para aquilo e sente que nasce uma unidade, nasce uma coerência. Conselho Tutelar é isso, é um artesanato musical, um artesanato de desenho de som, e que dá unidade a um trabalho maravilhoso de toda a equipe, que eu considero fabulosa e me orgulho muito de fazer parte dela.